Bora lá. Bom, acho que como eu falei, todo mundo me conhece, mas meu nome é César, sou analista e desenvolvedor pleno, hoje em JavaScript, estudo Flutter, programo um pouco em Flutter e Dart também. Já programei em Java, já arrisquei um pouco em PHP, mas eu não curto muito não. E é isso aí. Tentar passar para vocês aqui um pouco do que eu sei. Eu não sei de tudo, tô aprendendo que nem vocês também, mas acho que vale compartilhar aí para todo mundo crescer junto. Não tenho a sabedoria absoluta, então provavelmente talvez vocês vão fazer perguntas que eu não vou saber responder, mas eu prometo que eu vou pesquisar e depois tentar responder, se não conseguir responder na hora. E é isso aí, bora lá. Introdução, falar um pouco para vocês do back-end. Bom, bora lá. O que que é o back-end, né? A gente tem um professor de inglês aí na sala, né, o Léo? E qual que é a tradução de back-end aí, Ó, Léo? é realmente, assim, ao pé da letra, né? Aham, Atrás e fim. bacana. Atrás do fim. Atrás do fim. Mas Gente, na programação a gente já tem outra já definição, tem né? essa definição, exatamente. Pessoal, eu queria que vocês participassem, tá? Então, assim, se quiser deixar o microfone aberto, pode falar a hora que quiser, pode interromper, não tem problema, perguntar, tá? Eu queria que fosse mais um bate-papo do que fosse uma coisa só eu falando mesmo. Mas vamos lá. Então, é, o back-end de uma aplicação, né, em boa parte dos casos, ele faz uma ponte, literalmente ele é uma ponte entre o front-end, né? Ali a parte visível para o usuário e o seu banco de dados, né? Tem até uma brincadeirinha aqui com o banco de dados, mas não é um banco de dados assim, tá, pessoal? É, é o banco de dados mesmo, a sua base de dados, né? Então, seja ali você estiver usando um banco relacional, como um Postgres, um MySQL, um Oracle da vida, ou se você estiver usando um banco não relacional, como tem o DynamoDB, que é da Amazon, tem Firebase, que é da Google, em o MongoDB, enfim, tem outros bancos não relacionais. Então, o back-end ele faz ali essa parte de ligação entre o front-end, as telas ali, literalmente falando as telas que o usuário vai estar trabalhando ali, vai estar inserindo os dados e o seu banco de dados. E dentro do back-end, então tá toda a parte de regra de negócio, validações, e essa parte tá embutida dentro do back-end, justamente fora do front, porque é uma parte onde o usuário não tem acesso. Então, o usuário é mais difícil do usuário manipular. Então, você traz mais segurança para sua aplicação, criando esse back-end, criando essa ponte entre a sua base de dados e a sua aplicação front-end, sua aplicação usuário. Basicamente isso, o back-end é uma ponte. Só um ponto interessante que é bom destacar, é assim, pô, qual outro motivo de se ter um back-end? Normalmente, quando você tem muitas aplicações que usam a mesma base de dados, é interessante desenvolver um back-end. Então, assim, você vai ter uma plataforma web, uma dashboard web e um aplicativo móvel acessando a mesma base de dados. Então, você cria uma ponte única, né? Que depois mais para frente eu vou falar aqui para vocês como que ela funciona, através de requisições e tudo mais. E aí, essas duas fontes é, esses dois front-end seu usa a mesma ponte para chegar aos dados. Então aí você tem uma economia de desenvolvimento. Em vez de você desenvolver ali dentro da própria aplicação móvel e dentro da própria aplicação web, toda a parte de comunicação com banco de dados, você cria uma única ponte e as duas aplicações comunicam via essa ponte. Então é dos fatores de arquitetura aí que influenciam, né, para você ter um back-end, ter uma API no seu sistema, na sua aplicação geral. Bom, eu escolhi trazer para vocês o back-end em Node. Aqui vocês podem ver que tem Node, Java, PHP e esse aqui eu não sei dizer para vocês o que é, essa bolinha. Mas enfim, é outra linguagem. São todas linguagens que é possível construir back-ends com ela, entre outras como Python, Ruby, enfim. Eu escolhi trazer Node porque é o que eu tenho experiência. Eu já trabalhei com Java e PHP, mas particularmente PHP eu acho uma bagunça trabalhar com back-end PHP. E Java
eu acho um pouco complexo desenvolver um back-end em Java. Então, assim, Node, além de ser muito, é, na minha visão, intuitivo e o código mais limpo, menos código, tu consegue fazer. Tem várias bibliotecas que já adiantam o serviço, que dá para você ter um desenvolvimento num período mais rápido, né? Um desenvolvimento mais curto. Então eu escolhi trazer o Node também porque eu tenho mais experiência para apresentar para vocês, né? E aí, Felipe, beleza? Fala, César, tudo bom, cara? Na paz. E aí, já começou? Comecei, mas só te dando uma geral aqui. A gente só falou do que é um back-end até agora. Então, é bem, Legal. bem tranquilo. Acho que você já tem essa noção aí já, né? Manda abraço, tamo junto, tô acompanhando. Beleza. É, e aí, pessoal, o Node ele trabalha em cima, né, do JavaScript, que é uma linguagem de programação que inicialmente foi desenvolvida para web, né? Para manipular ali o DOM das páginas webs, né? Que é todas as tags HTML, o documento objeto model, que são cada tag do HTML ali. Então o JavaScript inicialmente ele foi criado com essa intenção de você manipular ali as tags HTML, criar animações, capturar algumas ações de clique, de mudança de foco na página. Enfim, e ele foi pensado para ser rápido e dinâmico e bem acessível, uma linguagem que ela é interpretada, então, o que seria uma linguagem interpretada, só para deixar mais claro. A gente tem linguagem que elas são compiladas. Por exemplo, se você desenvolve uma aplicação em Java, antes da sua aplicação, de você hospedar a sua aplicação, de alguém acessar a sua aplicação, você tem que rodar o compilador. Então, a gente tem ali o Java, tem um compilador que compila todo aquele código que você desenvolveu para uma coisa que a gente chama de bytecodes, que, né, é uma linguagem mais próxima à linguagem da máquina. E aí a sua aplicação Java vai conseguir rodar, né, dentro ali da plataforma da máquina Java, que a gente chama de JVM. A diferença disso para uma linguagem interpretada, o JavaScript ele não é compilado, ou seja, ele não tem que passar por uma transformação para ser executado. A plataforma que executa o JavaScript, ela lê o código e interpreta cada linha em tempo real. Depois a gente vai na próxima slide vai falar runtime, né? Você executa ali em tempo real mesmo. É, a, seja o navegador, seja o Node, no caso no back-end, ele vai lendo cada linha de código e ele vai interpretando o que cada linha quer dizer e vai executando o que cada linha deve fazer, né? Então é uma maneira bem fácil de trabalhar, é uma maneira rápida, muito fácil de dar manutenção, né? E foram essas características que, né, motivaram o engenheiro. Como é que se lê isso aqui, Léo? Vai lá. Quero, Léo, que eu não vou passar vergonha lendo o nome em inglês, não. Não, onde? Aqui, ó, onde está o mouse aqui, ó. Ah, Ryan Dahl. Ryan Dahl. Então foi isso que motivou o engenheiro de software Ryan Dahl a desenvolver um ambiente, né, onde você conseguisse fazer a mesma coisa que você faz na web, só que você fazer num servidor, no seu computador, sem ter uma interface gráfica, né, sem você precisar estar dentro do navegador. Então você conseguiria rodar um script JavaScript, né, um código JavaScript em um servidor, né, via terminal ali, e isso facilitou bastante. Só para dar um exemplo para vocês, eu vou abrir aqui o navegador. Vocês estão conseguindo ver o meu navegador, então, né? E eu vou inspecionar aqui. Aqui a gente tem o console do navegador. Então, o navegador é como se o navegador ele tem uma parte aqui dele, né? A engine dele ali, a máquina dele, que interpreta o JavaScript. Então, se eu digitar aqui deixa eu fazer uma conta aqui, ó, var, vou somar 2 mais 2, uma continha bem simples. E se eu printar A, ele vai printar 4. Então, quando eu digitei essa primeira linha aqui, quando eu digitei essa primeira linha, ele, e mandei executar, ele já rodou isso aqui
Calma aí, pessoal, deixa eu só... Ele já rodou isso aqui e ele interpretou que eu criei uma variável A e falei que essa variável A é igual a 2 mais 2. E aí, quando eu rodo A, ele já busca na memória o resultado da variável A e printou. Então, é basicamente como se o Ryan lá, ele tivesse pegado a, a máquina, né, mais assim, bruscamente falando, né, bem, uma coisa bem, sem termos técnicos, é como se ele tivesse pegado um navegador e pegado o código que roda por trás do navegador, que roda as funções JavaScript, e transformado ah, numa máquina ali para rodar remotamente dentro do seu PC, sem ter uma interface gráfica de navegador e tudo mais. Beleza, bora lá. Tá, acho que eu pulei aqui uma parte disso. Bom, então o que que é o Node, como eu estava explicando? É o runtime, né? Ele nada mais é do que uma execução em tempo real. É um conjunto de códigos e APIs, bibliotecas, né, que vão conseguir executar ali o seu JavaScript na sua máquina via terminal, sem precisar ter uma interface gráfica, né, totalmente fora do ambiente do navegador, né? O, como eu já expliquei, o Node é capaz de interpretar um código JavaScript, né, igual o navegador faz, e o Node ele torna possível o envio de instruções, né, sem precisar de um navegador ativo. Então, eu consigo rodar qualquer instrução JavaScript no meu terminal sem precisar estar com o navegador ativo, como eu fiz aqui agora, né, mostrando o navegador. Então, isso, tipo, pô, isso abriu a oportunidade da galera que trabalhava ali só no front-end com JavaScript poder construir o seu back-end em Node. Isso possibilitou bastante e a curva de aprendizagem para quem vem do web é praticamente nula, porque se programa basicamente do mesmo jeito. O... Bora lá então. Alguém tem alguma dúvida nessa primeira parte? Quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade, tá, pessoal? Ninguém? Tudo certo, pode prosseguir. Então bora lá então. Bora aí. Como instalar o Node, né? Vamos lá. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tá cortando para vocês a transmissão de tela ou não? Que para mim aqui parece que tá cortando. Não, aqui tá tranquilo, tá normal Tá, aqui. tá. É porque no meu Discord, que eu tô com o Discord aberto, ele tá falando que a transmissão foi Pra, desligada. pra mim tá um pouco. Tá meio ruim. Não, tipo assim, tá pequeno, né? Mas é isso que você Tá, tá não, não. falando? Aqui, ó, o instalando o Node, tá pequeno só a imagem aqui, né? Mas assim, pra mim tá cortando não, tá normal. Não, beleza. Essa imagem aqui é só mesmo, eu vou mostrar para vocês aqui no navegador. Uhum. Tá, então vamos começar como instalar o Node. É bem simples, não tem segredo. Deixa eu tentar aumentar aqui o navegador. Você vai digitar lá Node.js no seu Google aí, vai glugar aí, né? E ele vai te trazer para a página aqui oficial do Node. Para quem usa o Windows, ele já vai dar a opção de você baixar aqui. Para quem usa Linux também provavelmente já vai dar a opção, Mac também. Ah, tem como instalar de outras formas, tá? Tem outras formas de instalar, mas a princípio vamos instalar desse jeito aqui mesmo, cru. Então você vai clicar para baixar, ele vai baixar na sua máquina, você vai mandar instalar e aí não tem muito segredo que é só seguir o passo a passo. Como é que ele está abrindo aqui ainda? Você só vai dando next, talvez esteja um pouco pequeno para vocês, mas é uma tela de instalador normal, comum. Você vai dando next, next. No meu caso, como eu já estou com ele instalado, ele está mandando só mudar aqui ou reparar, mas eu vou fechar. Beleza, depois de instalado na sua máquina, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu terminal da sua máquina. E aí, para confirmar que ele está instalado mesmo, você vai digitar node traço traço version. E ele vai aparecer a versão do Node que está instalado na sua máquina. Ou Node traço traço V também. Acho que é só traço V. Isso, Node traço V também traz. Então, é bem simples, não tem segredo. A partir desse momento, o Node já está funcionando na sua máquina.